E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e vamos lá então para mais um vídeo de aquisições. Mas antes da gente partir para o interessante aqui da brincadeira, eu quero convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime. Lá eu faço umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo ao longo dos dias, só que com uma pegada mais instagramável. Então, se você curte usar o Instagram e quer fortalecer o trabalho aqui do Fandom Prime, tá aqui feito o convite para seguir a nossa página lá no Instagram. E como sempre, também não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza, vamos começar aqui então. Lembrando, como sempre, que nos meus vídeos de aquisições eu não mostro os quadrinhos por ordem de loja ou data que eu comprei. Não, eu simplesmente faço uma pilha aqui, do jeito mais lógico que você pode fazer uma pilha de quadrinhos, e vou passando aqui nesse conforme, beleza? Começando então aqui com Trio, do John Byrne, publicação da Hyperion Comics. Cara, esses quadrinhos aqui da Hyperion são muito top, é um formato que eu considero perfeito, capa cartão, tal, que é um alívio para o nosso mercado de quadrinhos brasileiro atual, né, que está sofrendo com luxo em excesso. E isso aqui, inclusive, é uma dica para quem está começando a colecionar quadrinhos agora. Sempre dê preferência para publicações mais finas, capa cartão. Sempre que você puder evitar capa duras, evite, porque senão, eventualmente você vai chegar num problema de espaço na sua coleção. Por exemplo, se isso aqui fosse capa dura, ia ocupar o dobro de espaço que esse capa cartão aqui ocupa. Perfeito, falei certo agora. Então, cara, sempre dê preferência para publicações capa cartão. E ainda mais recomendação então nessas publicações aqui da Hyperion. Para esse trio aqui, eu não faço a menor ideia do que seja a história. Só imagino que seja, então, pelo que eu ouvi falar, né, o quarteto fantástico autoral do John Byrne. Só que no caso, então, ao invés de ter 4 membros, é um trio. E eu não ia atrás desse quadrinho aqui. Eu tinha, quando a Hyperion foi fundada, que o Levi Trindade, né, que era ex-editor da Panini, saiu para fundar a própria editora. Eu ouvi falar desse lançamento aqui, só que na época eu não era muito chegado em John Byrne. Só que aí de lá pra cá eu já li outros trabalhos do John Byrne e inclusive só que trabalhos de Marvel e DC, né? Só que recentemente eu li um quadrinho autoral dele, o Operação Highways, e achei fantástico. Quer dizer, não é as mil maravilhas, só que eu curti bastante. Então, vou ficar de olho de ver naquela publicação lá da Hyperion do John Byrne, que é autoral também. Então, consegui comprar nesses tempos agora, numa promoção bacana. Só que, pô, mesmo se você não encontrar numa promoção isso aqui, o preço de capa é uns R$ 45. Então, capa cartão é vida, cara. Não tem do que reclamar com os capa cartão. Continuando aqui então, eu peguei A Cozinha, Rainhas do Crime. Essa aqui é uma publicação da Vertigo, que saiu uns anos atrás, e eu já tenho esse quadrinho aqui, já li, e essa edição aqui então eu peguei pro Rogério, meu grande amigão, que já tem vídeo aqui no canal mostrando a super coleção espetacular que ele tem lá na casa dele de quadrinhos. Então eu tinha comentado com ele sobre esse quadrinho aqui, que é muito foda, espetacular. Aí ele ficou interessado, daí eu acabei pegando pra ele. Daí ainda tá aqui, chegou na minha casa e daqui uns dias eu vou entregar pra ele. Na altura que eu publicar esse vídeo aqui, com certeza eu já vou ter entregado pro Rogério essa edição aqui. Mas, então, como eu já li esse quadrinho aqui, eu posso comentar pra vocês um pouco dessa história aqui, que eu super recomendo também. Pra qualquer pessoa, se você não gosta de quadrinhos, se você não tem costume de ler, isso aqui vai te pegar de jeito. Porque nessa história aqui, então, a gente tem essas mulheres que são esposas de gangsters. Esses gangsters, eles são amigos desde criança. Esses caras cresceram juntos e quando viraram adultos entraram pro mundo do crime, pra máfia. Só que aí, em dado momento da vida deles, esses caras vão ser presos. Só que o grande problema então, além dos caras serem presos, é que ninguém do resto da máfia quer ajudar as mulheres. Então, os caras que sustentam a família deles, né, através do crime organizado, mas eles provêm as suas famílias, saem de cena e as mulheres ficam com a Deus dará. Tipo, elas têm os filhos para criar e tudo mais, só que acabou a fonte de renda. Então, o resto da máfia não quer ajudar elas, não quer, tipo, seguir auxiliando, dando dinheiro ali para elas poderem se sustentar e tudo mais. E elas ficam por isso. Daí, como elas estão nessa situação crítica, elas se reúnem pra chorar as pitangas e elas estão bebendo ali, conversando, pensando assim, pô, por que a gente não assume os negócios da família? Por que a gente sempre dependeu dos caras? Por que a gente não
assume essa posição de chefe de família agora. E então o quadrinho vai ser sobre isso. Essas mulheres, que eram só donas de casas, tentando assumir um império do crime. Daí vai ter toda a questão, tipo, de que, por exemplo, você vai cobrar a propina lá, aquela questão que os mafiosos vão cobrar taxa de proteção para os comerciantes locais, daí elas vão lá tentar cobrar essas taxas e os caras ficam tipo, não, mano, sai daqui. Então elas têm que passar por toda essa questão aí pra, enfim, virarem as rainhas do crime. E depois, ainda já dando um micro spoiler da história, os caras vão sair da prisão e não vão ficar felizes com as mulheres assumindo esse papel de protagonismo na vida familiar, né? Tipo, na vida do crime também. Aí vai ter sempre, vai ter esse conflito que vai crescendo, né? Isso aqui é uma história fechada, tá? Então você vai ter aqui começo, meio e fim. Super recomendo essa história aqui. Ela, inclusive, essa aqui foi uma publicação da Vertigo que saiu há muitos anos e não ia ser publicada aqui no Brasil. Se fosse pelo tempo certo que saiu lá fora, a Panini não ia publicar. A Panini só publicou isso aqui no Brasil porque a Warner fez uma adaptação para filme desse quadrinho aqui. Saiu um filme, acho que em 2019. Daí saiu o filme, a Panini publicou aqui no Brasil. Só que aí eu fiz a besteira de ler o quadrinho aqui antes de assistir o filme. E não que o filme seja ruim, só que, cara, assim, o quadrinho é infinitamente superior ao filme. Se você ficou interessado, vai atrás de assistir o filme pra ver se não bate alguma coisa, um interesse maior. Porque se você gostar do filme, você com certeza vai gostar aqui do quadrinho. Só que o quadrinho, inclusive, você encontra super baratinho. Essa edição aqui que eu peguei pro Rogério foi uns R$13. Então o preço de capa era R$27,90. Então já faz anos, né, que foi publicado, acho que foi em 2019, né, na época que saiu o filme. Então nessa altura aqui você encontra no sebo até essa edição aqui, bem tranquilo, só que vai super valer a pena. Se você ficou meio interessado, só que tá receoso de comprar um quadrinho só porque eu tô te recomendando, então, em vez de assistir o filme, eu acho que deve estar disponível na Max, que era a antiga HBO Max, né? Deve estar lá. Se não tiver, aí eu não posso fazer nada por você. Mas fica aqui essa forte recomendação, porque realmente, história fantástica. Se você gosta de crime, de máfia, tá tudo aqui um prato cheio. Daí, seguindo aqui então, consegui Superman Godfall, o Fim dos Deuses. Aí, essa publicação aqui, essa história, saiu também pela Eagle Moss. Só que eu consegui essa edição aqui, super baratinha, que o preço de capa então era R$8, caralho, era caro pra porra. Mesmo na época que foi publicado, acho que foi no meio dos anos 2000 pela Panini. Essa aqui que eu tô em mãos, tá? Mas, porra, e é papel jornal ainda. Caraca, eu não sabia disso aqui não. Eu peguei, tipo, baratinho no sebo, então... Cara, eu fiquei chocado agora ao vivo. Mas enfim, isso aqui é uma história fechada, tá? De uma realidade alternativa. Quer dizer, eu acho que sei lá, não sei muito sobre essa história aqui. Eu sei que é um arco fechado que teoricamente, devia ter saído dentro da mensal do Superman, da Panini. Só que eles publicaram então um especial, já que é um arco fechado que não fazia parte das histórias regulares. Eu digo que devia ter saído na mensal do Superman porque essa história aqui, O Fim dos Deuses, não é uma história especial, uma minissérie ou coisa do tipo. Foi publicada dentro de Action Comics, nas revistas regulares do Superman. Então por isso que eu digo que era pra sair na mensal do Superman. Mas enfim, então saiu um especial aqui. E eu já tenho então aqui na minha coleção a primeira série do Superman pela Panini, até a Crise Infinita. Então era pra ser nessa mesma altura aqui. Eu pretendo no futuro pegar toda a primeira série do Superman pela Panini. Então me falta a partir da edição 54 até a última que foi publicada. Aqui na minha coleção eu tenho tudo de Superman desde os 952 até os dias de hoje, que foi publicado assim, série mensal, não capa dura especiais, aí eu não tenho tudo não, mas de mensal eu tenho tudo desde o 952, tirando, quer dizer, atual que eu digo, tipo, mais recente, porque como eu só tô pegando revistas do Superman mensal, sigo fazendo a mensal do Superman, né, como vocês viram no último vídeo de aquisições, só que também eu só pego quando encontro com um preço bacana. Se for pegar preço cheio ou 20% de desconto, eu não tenho condição de continuar acompanhando mensal, né, mas enfim, então
Eu sabia da existência dessa história aqui, curiosamente, por causa do primeiro jogo de Injustice. Porque lá no jogo tem uma skin do Superman alternativa que é essa aqui, dessa história aqui. Então, só que eu não sabia que era um arco de uma história assim, que saiu na mensal e tudo mais. Daí, bom, beleza. Aí fiquei sabendo, encontrei aqui no sebo e peguei. Já tá. Esse saquinho aqui não foi de sebo, não. Eu que já ensaquei, só que não vou tirar do saquinho só pra mostrar aqui no vídeo, né? Acho que não tem necessidade. Quando futuramente eu ler esse quadrinho aqui e quiser fazer um vídeo aqui pro canal, aí eu tiro, mostro a arte e tudo mais, daí o esquema padrão, beleza? Daí um outro material que eu também consegui no sebo é Liga da Justiça Elite. Isso aqui é uma minissérie que foi publicada então em 3 partes aqui pela Panini, daí que é a edição 1, eu já conseguia todas, tá? Edição 2 e edição 3 aqui, que eu também já coloquei no saquinho e não vou tirar, tá? Só pra mostrar pra vocês. Então essa aqui é uma minissérie que eu não sei qual era a premissa, qual foi a proposta, só que como eu sou um decenalta e era uma minissérie e eu encontrei no sebo, já falei pelo meu fraco de minisséries em sebos, tava baratinho, peguei, sou decenalta, vamos ver qual que é dessa brincadeira aqui. Só que aí fora então esse Liga da Justiça Elite aqui, eu consegui o Liga da Justiça Desígnios Divinos, que é uma minissérie que só saiu pela Eagle Moss. Nessa história aqui, a gente tem uma Liga da Justiça numa realidade paralela, tá? É um Elseworlds, um túnel do tempo, onde todos os meta-humanos, todas as pessoas com poderes da Terra vão perder os seus poderes. Daí essa realidade aqui, a história aqui então vai seguir como que a Liga da Justiça vai lidar com a sua falta de poderes. Tipo, o Superman vai deixar de ser super, todo mundo aqui vai deixar de ser super, menos o Batman, porque ele já não tinha poderes. Quer dizer, sei lá, não sei que essa é a sinopse dessa história aqui. E fora essa aqui então, eu consegui essa aqui da Eagle Moss também, o Liga da Justiça 2000. Nessa história aqui, a gente vai ter a Sociedade da Justiça, na época da Segunda Guerra Mundial, encontrando alguns aparelhos futuristas, né? Aparelhos, tecnologia do ano 2000. Aí, com essa tecnologia, eles veem a oportunidade de fazer do mundo um lugar melhor. Só que antes de eles começarem a implementar o seu plano de melhorar o mundo com aquela tecnologia, aparece a Liga da Justiça falando assim, não, a gente precisa dessas paradas de volta aí, devolve que é nosso. Aí vai acontecer esse embate entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça. Pelo que eu vi da sinopse, tá? Não li ainda a história. Mas também é outra minissérie que só foi publicada aqui no Brasil, aqui nessa edição mesmo da Eagle Moss. Igual essa aqui, que só foi publicada nessa edição, e aquela ali da Liga da Justiça Elite. Consegui essas edições aqui então super baratinhas, compensa pra mim. Bom, Decenalta, minissérie e tal, vale a pena, né? História fechada. E como acho que eu já comentei em algum vídeo aqui, seja naquele lá do Superman, do Legado das Estrelas, mas eu acho bacana das edições da Eagle Moss, é um ponto forte que faz, inclusive, do meu ponto de vista pelo menos, as edições da Eagle Moss serem melhores do que as edições da Salvat. Porque, a grosso modo, na prática, né, são duas coleções parecidas. Você tem publicações capa dura que seguem um padrão estético, trazendo um arco de histórias fechado ali, beleza. Sendo Marvel lá na Salvat e DC aqui da Eagle Moss. Só que a vantagem então da Eagle Moss, o que me faz considerar ela superior à da Salvat, é que fora então o arco, a história que dá título pro encadernado, eles sempre trazem uma história clássica. Às vezes, na sua grande maioria, histórias que nunca tinham sido publicadas aqui no Brasil antes. Então, esse resgate histórico é muito bacana e interessante, que vale muito a pena. Principalmente em outro aspecto para leitores iniciantes. Só que aí então o que quebrou as pernas mesmo foi a questão dos preços, né? Que enquanto que a Salvat acho que subiu ficou anos e anos aí e só passou de R$30 para acho que o último preço que eles praticaram era 47, sabe? Por anos e anos e anos. A Eagle Moss aqui começou com 35, que eu me lembro, e um ano depois, pouco mais de um ano depois, já estava 70, 60, R$80, e acho que o último já tava, as últimas edições da coleção Eagle Moss já estavam custando uns R$100, mais de 100, sei lá, um absurdo total. Aí não tem condição para ninguém, né? É vantagem de você ler essas histórias aqui para um leitor iniciante, né, conhecer mais personagens e tudo mais, só que por esse preço aí não tem leitor iniciante que comece a colecionar quadrinhos com isso. Eu mesmo, por mais que tenha muitas histórias que nem essas aqui da coleção Eagle Moss que me interessem ter, que no caso só saíram pela Eagle Moss, aí pagar o preço que eles estavam cobrando lá na época
nada interessante. Só que pagar o que eu paguei nessas edições aqui, que foi uns R$ 30, que nessa aqui eu paguei 30, essa aqui acho que foi 20 e pouco, 30 e pouco, sei lá, uma coisa assim. Então, aí sim eu tenho condição. Mas do jeito de lá, não dava não, com certeza. Eu queria dizer aqui, depois de criticar o Batman, então, aqui uma publicação do Batman, que é, então, Noites em Gotham. Essa aqui é a edição volume 2 de 2 dessa publicação aqui, que pelo que entendi é meio que uma antologia feita por vários artistas se situando em Gotham. Então envolve Mulher Gato, Duas Caras, vários outros personagens. Eu não tinha interesse de pegar essa publicação aqui, mas eu ganhei o primeiro volume dessa publicação aqui e eu pensei assim, dá uma trabalheira se desfazer, vender das coisas, então eu acabei encontrando esse volume 2 aqui por R$ 15, vou pegar aqui então e ter essa coleção completa. E depois que eu ler, então, eu volto aqui no canal para comentar com vocês se vale a pena ou não, se é interessante, mas antologia, para quem está começando a ler quadrinhos agora, antologias são muito boas, que aí você começa a conhecer mais, você tem um apanhado do universo como um todo, né? Porque são histórias fechadas, tipo, de começo, meio e fim, você já começa a conhecer muita coisa em pouco tempo. Quer dizer, então, você conhece muitos aspectos, muitos personagens numa edição só, sabe? Então, antologias valem a pena para quem tá começando a ler agora. Para quem é mais veterano, você tem que ser, tipo, você tá com um problema de espaço na sua coleção, então você tem que ser mais seletivo. E nesse sentido, antologias acabam sendo desfavorecidas, a não ser que seja, sei lá, um personagem que você goste muito, os artistas envolvidos, você seja um fanzaço ou uma coisa assim que te leve para aquela antologia, sabe? Que nem, por exemplo, na coleção do Rogério, eu não lembro se ele comentou naquele vídeo lá ou se foi numa conversa nossa, mas ele tem então aquelas antologias da Panini por causa de histórias específicas que interessavam para ele. Apesar de ter muitas histórias que ele já tinha repetida ou histórias que não são do gosto dele, tinha histórias ali no meio daquelas antologias que nunca mais saíram no Brasil. Quer dizer, que só saíram aqui no Brasil, inclusive, naquelas antologias. Então, para ele, valeria a pena. Aí, para mim, eu particularmente, Cisco, não gosto muito de antologias. Mas aí, para essa situação aqui em particular, fiz essa exceção. Tirando outros materiais, por exemplo, que eu tenho aqui, o Superman vermelho e azul. Porque eu sou muito fanzaço do Superman. Daí, não tinha o que fazer. Apesar de esperar uma promoção, aí acabei pegando, cedi. Continuando aqui então, consegui a Sociedade da Justiça, a Era de Ouro. O retorno do Geoff Johns escrevendo a Sociedade da Justiça, depois acho que de mais uns 20 anos pelo menos, né? Quando ele escreveu a Sociedade pela última vez. E muitos anos depois então, da Sociedade ter tido um título próprio. Acho que a última vez então foi nos 952. Só que nos 952 então a Sociedade da Justiça fazia parte da Terra 2. Porque assim, na época dos 952, eles meio que quiseram voltar para o esquema clássico das coisas, que a Liga da Justiça estava na Terra 1 e a Sociedade estava na Terra 2, diferente do que eles tinham ajeitado ali no pós-crise nas infinitas terras. Daí, então, depois, isso aqui foi uma convergência depois de muito tempo, né? Volta da Sociedade e volta do Geoff Johns escrevendo a Sociedade. Daí, não sei dizer se é boa, porque eu não li ainda, né? Comprei recentemente. Não ouvi falar de gente, tipo, elogiando ou criticando. Então, descendo alto aqui, super interessado em pegar histórias da Sociedade. Aí, peguei aqui também Corporação Batman, primeira edição, dessa nova Corporação Batman, né? Da publicação que começou em 2022. Não sei se já foi encerrada essa série aqui da Corporação, mas eu super critiquei o Batman ainda agora, então já tenho aqui outro material do Batman. Que eu não ia pegar também, né? Porque as publicações do Batman não me chamam muita atenção, em geral, porque, pô, sai uma cacetada de coisa do Batman, e se você for pegar tudo relacionado ao Batman que tá saindo, daí haja dinheiro, né? E dinheiro e espaço. Questão de espaço, é uma coisa que eu tô enfrentando atualmente, então tô tentando ficar tocando nessa tecla para ver se cria um alerta geral para as pessoas se ligarem nisso, porque é muito importante. Porra, puta que pariu. Você com um capa dura ocupar o dobro de espaço que um capa cartão, tem que ficar ligado nessas coisas, né? Se eu tivesse me ligado nisso quando eu comecei a comprar quadrinhos, aí eu não tava passando por esse problema agora, né? Mas, enfim, então, essa Corporação Batman aqui não é pelo Grant Morrison, eu acho que é obviamente, né? E também não sei se é boa ou não, mas como tava numa super promoção, por exemplo, isso aqui é o preço de capa, é R$70. Puta que eu parei, eu acho que eu paguei 15. Então,
fazer o quê, né? Vamos dar uma chance, né? Pô, isso que é a democratização da cultura. Se o negócio é R$ 70, inviável pra mim pegar um negócio desse aqui. Só que por R$ 15 eu consigo dar uma chance pro material. Isso é que nem quando eu mesmo comecei a colecionar quadrinhos. Tem muitos, aqui no vídeo não consegue pegar a parte de cima da minha estante onde tem os meus mangás, mas muitos mangás que eu tenho aqui na minha coleção, eu peguei eles quando eu comecei a colecionar quadrinhos, porque naquela época que eu comecei, lá por 2013, 14, os mangás custavam R$ 11,90, aí depois foi para R$ 12,90 e, né, por acho que uns 3 anos ficou nessa faixa de preço, de 11 para 12, 13 até. E por muitos anos então ficou nessa faixa de preço, e por essa faixa de preço eu consegui acompanhar bastante mangás e dar chance para títulos que eu nunca tinha ouvido falar, só que me interessavam. Que nem tem um título em particular que eu posso citar como exemplo aqui para essa conversa, que é Sankarea. Nessa história de Sankarea, o cara perdeu o gato dele e ele estava tentando fazer uma fórmula para ressuscitar o gatinho dele que morreu. Daí ele consegue ressuscitar o gato dele como zumbi. Só que aí a mina toma a fórmula do cara e acaba se matando. Daí ela volta como uma zumbi, só que zumbi consciente, tá? No universo desse mangá. Aí como a mina desistiu da vida dela, o cara pensou assim, pô, agora eu vou ter que cuidar dessa mina, já que se ela se matou, tinha um motivo pra isso. Ela não queria, sei lá, ficar com a família dela e tudo mais. É um mangá muito bacana, assim, curti. Teve, acho que 11 edições aqui publicadas. E é uma história muito bacana, que nunca tinha ouvido falar. Ninguém me recomendou esse mangá. Só que na época eu vi lá a edição 1 na banca, R$11,90. Eu gostei da capa e tal. Eu, vou pegar. Peguei só pela capa, pra você ver como é que é. R$11,90, dá pra me arriscar aqui na primeira edição. Li, curti e fiz a série toda. Só que hoje em dia um mangá tá custando o quê? R$40? Aí não dá pra arriscar não, mas sem você pagar R$40 num mangá sem saber quantas edições vai ter, não, nem ferrando, desculpa, mas não dá. Daí então, R$15 eu consigo arriscar pra ver se essa história aqui vai ser boa. Nisso então, uma outra publicação que eu consegui com super desconto foi a segunda edição da Mulher Gato, da nova série da Panini. Que é da Panini a nova série, porque lá nos Estados Unidos continua a mesma série desde 2018. Daí essa aqui então já é a edição 2, que pega da edição 45 a 50 dessa série de 2018 da Mulher Gato. E eu não tenho ainda a edição 1 dessa série aqui, só que como eu encontrei isso aqui com um super desconto, e já falei várias vezes aqui no canal que eu sou um grande fã da Mulher Gato. Então eu sabia que inevitavelmente eu ia acompanhar essa série aqui da Mulher Gato. Então, eu tô falando isso porque eu não gosto de pegar edições pra frente sem ter as anteriores. Por exemplo, vou começar a série da Mulher Gato aqui pela edição 2. E se eu não conseguir a edição 1? Por isso que eu sempre pego, mesmo que demore muito tempo pra eu fechar uma série toda, eu sempre vou pegando bonitinho. Dá 1, 2, 3, 4, por aí vai. Daí, então, como tava... Pô, esse aqui é o preço de capa, é R$50. Daí eu acho que eu paguei menos de R$20 nisso aqui. Então, beleza, vamos lá. Eu sabia que eu ia pegar, por exemplo, a série anterior dessa, que na prática é a mesma que essa aqui, por conteúdo original, né? É a mesma série anterior da Panini, que fechou, acho que em 7 edições. Eu tenho completa aqui. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que, inevitavelmente, eu ia pegar essa série aqui. Aproveitei que tava na promoção, então já vamos começar aqui com a nova série de edição 2. Daí agora só tenho que ficar de olho pra conseguir a edição 1. Não li a edição anterior, tá? Pra saber qual que é a pegada aqui e tal. Se vai dar, quer dizer, não vai dar sequência, né? Porque trocou a equipe criativa e a própria Panini pode chamar de nova série justamente por causa disso. Então, não sei nada, só eu sei que a Mulher Gato, então, depois de ter todo o rolo com o Batman lá na fase do Tom King, tá vivendo aventuras solos, totalmente solos. Aí, uma coisa que ninguém comenta, que eu não vi pelo menos ninguém comentar, mas a fase anterior a essa aqui da Mulher Gato, era escrita pelo Han Quinto, que é um escritor super elogiado e tudo mais. E se o pessoal elogia bastante o escritor, não sei como é que eles não deram bola pro título da Mulher Gato. Quer dizer, não me entenda mal, eu não tô falando que o pessoal não deu bola, quer dizer, pra você pensar assim, se eles não deram bola é porque não era bom, né? Só que, não, porque as poucas pessoas que eu vi que leram o título da Mulher Gato pelo Han Quinto, super elogiaram, falaram que é um negócio muito bom mesmo. Só que aí, o que eu tô falando então é que a galera no geral, essa galera que paga pau pra autores e tudo mais, eles não viram então que tinha essa publicação da Mulher Gato saindo, né? Mas, enfim, vamos ver. Futuramente, quando eu ler, esquema de sempre, né? Quando eu ler, eu faço vídeos aqui, compartilho com vocês as minhas experiências, opiniões e tudo mais.
Próximo material aqui então, quase encerrando, é DC vs Vampiros edição 3. Daí eu não tenho as outras duas edições de DC vs Vampiros, só que foi o mesmo esquema da Mulher Gato, tá? Eu acho que eu ia acabar pegando sim o DC vs Vampiros, por ser um decenalto e tudo mais, mas eu também li o Decomposição, aquela história de zumbis do universo DC, que é fantástica, sensacional e curti bastante. E o Decomposição eu não tenho a primeira edição, que a Panini publicou em capa dura, acho sacanagem. Já tenho que comentar isso, tá? Que é sacanagem eles terem feito essa publicação de Decomposição e esse DC vs Vampiro em capa dura direto, ao invés de ter saído antes em capa cartão e depois partir para um capa dura, numa edição definitiva e tudo mais. Que pra mim, o Cisco, eu acho que o que eles deviam ter feito com Decomposição e o DC vs Vampiros é o mesmo que aconteceu com Injustice. O Injustiça eles publicaram em capa cartão, né, reunindo um arco de histórias por vez, 6 edições. Aí foi os 5 anos de Injustice, foram 10 encadernados, capa cartão. Depois que eles fizeram a edição definitiva e sucesso. Aí você escolhia, né? Você queria as capa cartão ou os capa dura. Se você perdeu os capa cartão, você pega os capa dura, ou pode ir atrás dos capa cartão, sei lá. Teve essa opção para essas duas minisséries, né, o DC vs Vampiros e Decomposição, não, direto em capa dura, o mesmo conteúdo que eles publicavam anteriormente, né, o padrão da Panini era publicar essas edições, esse tanto de edições em capa cartão, o que deixava mais acessível. Agora, pô, isso aqui é sacanagem. Mas, enfim, então eu peguei a edição 3 aqui sem ter a edição 1 e 2, porque mesmo que nem eu falei, mesmo que é da Mulher Gato, isso aqui é o preço de capa, acho que é uns R$105, e eu peguei por 30, então, porra, aí não tem como resistir, né? Apesar de que essa história aqui, eu tava imaginando que ia ser o mesmo esquema do Decomposição. Que o Decomposição não é uma questão de edição 1, 2, 3 e por aí vai. O Decomposição são minisséries. Então, tipo, tem a primeira minissérie, depois a segunda minissérie. E nesse sentido, você não precisa ter lido, por exemplo, eu não tenho a primeira edição e não senti falta nada dela. Consegui ler a história de boa, entendi, segui e curti bastante. É uma história muito foda que eu super recomendo. Então, se você tiver a oportunidade de ler Decomposição, eu super recomendo. Se você gosta de zumbis, né, do universo DC, você vai curtir bastante a história. Qualquer uma das edições, que eu li a 2, a 3 e a 4, isso. A 5 foi lançada esse ano, daí eu não li ainda. Mas se você pegar a 2, a 3 ou a 4, qualquer uma delas, você vai ser feliz, vai entender a história bonitinho, certinho. E pelo que eu vi aqui então, o DC vs Vampiro parece que é a mesma coisa, porque nessa terceira edição aqui, você tem uma minissérie completa aqui nesse encadernado, que é o DC vs Vampiros, a Watch War. Puta que pariu, o inglês aqui travou bonito. Mas de 1 a 6, então uma minissérie fechada aqui. Então parece que é o mesmo esquema do Decomposição. Óbvio que o DC vs Vampiro ainda está em catálogo. Então eu tô de olho agora para pegar a edição 1 e 2 numa promoção. E quando eu fechar essa coleção aqui, eu leio tudo de uma vez bonitinho. Diferente de Decomposição, que aí eu peguei as edições 2 a 4, sabendo que eu não ia conseguir pegar a primeira, porque já estava super esgotada. E li então da 2 a 4 que eu tinha pegado. Curti bastante. Depois faço um vídeo aqui no Fandom Prime comentando com vocês. Para encerrar o vídeo aqui então, saindo da parte de super-heróis, para alegria ou tristeza de alguns, eu peguei aqui então o Incal Psicoverso do Pipoca e Nanquim. Que aí então, já tinha comentado no vídeo lá do Juan Sol, se eu não estiver enganado, que eu tenho toda a coleção de Incal do Pipoca e Nanquim. Consegui já sucesso. Só não li ainda, porque tá aqui em São Paulo e daí não consegui ler ainda. Porque quando se você é novo aqui no Fandom Prime, saiba que eu faço faculdade lá no Rio Grande do Sul, mas eu sou de São Paulo. Aqui, onde eu tô nesse vídeo aqui agora, é a casa dos meus pais em São Paulo. Só que eu só tô aqui em São Paulo, então, quando eu tô de férias lá da faculdade. Só que nesses últimos períodos de férias minhas, eu tô fazendo a minha maratona de leituras dos grandes eventos DC. E como a minha maratona é super completa, como eu já postei um vídeo aqui no canal, eu tô lendo, são muitas edições, às vezes eu descubro que tem uma coisa que vai fazer ligação, então, que nem, por exemplo, eu li Gotham nesse meio tempo aqui, por causa que fazia ligação com uma história da Crise Infinita, então tá indo e vindo e ainda tô parado, recém terminei, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, recém terminei a Crise Infinita, então depois vai vir o 52 e depois a Crise Final, mas as minhas séries já estão acabando e não vou conseguir
pelas segundas férias, desde que eu comecei a minha maratona, essa é a segunda férias, não vou conseguir terminar os grandes eventos. Talvez então só no próximo Natal eu consiga terminar. Porque então vai faltar crise final. Só crise final, né? Que depois eu não vou avançar mais para os nossos corredores. Depois que eu acabar então de ler a crise final, eu vou bolar outra maratona para fazer. Quem sabe eu acabe lendo o Incal. Que então eu não vou comentar, eu dei uma volta aqui quando eu mostrando o Psicoverso, só que aí não tem muito para falar, porque eu não li o Incal e não faço a menor ideia do que seja o Psicoverso. Só que aí, como eu já tenho o Incal e esse spin-off aqui, geralmente spin-off não vai me interessar muito, só que esse aqui é escrito pelo Mark Russell, que é um escritor que eu admiro bastante desde que eu li os Flintstones. E essa história dos Flintstones, publicados pela DC Comics, eu adorei e super vou recomendar ela para todo mundo sempre que eu tiver oportunidade. Então, vocês que acompanham aqui o Fandom Prime já devem ter visto que sempre que eu posso, estou citando essa história aqui para vocês, que, sério, é fantástica mesmo. A Panini publicou essa série aqui em 2 encadernados capa cartão, que acho que deve ser tranquilo de você encontrar num sebo, sabe? Por uns R$10 cada uma. Quem sabe as duas, né? Mas dependendo do sebo. Mas não é uma coisa muito difícil e vai ser satisfação certa. Então aqui o Incal, através do olhar do Mark Russell, para mim, vantagem. E agora os outros spin-offs de Incal, eu vou vendo aí se eu vou pegar eles ou não. Talvez sim, sabe, no esquema de super promoções, o esquema que o Cisco gosta de fazer. Então é isso, pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Agora vamos trocar uma ideia nos comentários, comente o que você achou das minhas aquisições, se já leu algum desses materiais que eu já li, o que achou do que eu falei ao longo do vídeo, enfim, pode comentar o que você quiser, o momento nos comentários é totalmente seu. Só não se esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, beleza? Então até a próxima!